Vamos lá. Primeiro gostaria de agradecer, né, todo mundo que está aqui, deixando aí um sábado com a família para poder compartilhar conhecimento e aprender, e também a comunidade aí pelo evento. O que nos trouxe até aqui, tá, pessoal? Quando a gente fala de DevOps, a gente enxerga muito o mundo SaaS, né, o mundo das empresas novas, as startups, onde a gente fica muito mais fácil fazer um deploy, né? Outro dia eu escutei um cara falando que Deus só fez o mundo em 7 dias porque não tinha legado, né? Então, realmente, quando você trabalha com legado, é bem difícil de você conseguir fazer as coisas. Né? E até aproveitar aqui, quem aqui que é do mundo on-premise? Então, vamos lá, vamos contar um pouquinho de história aí entre esses dois mundos, né? Falando um pouquinho de história, tá? Eu trabalho numa empresa que tem 33 anos de desenvolvimento de software, né? Começou lá em 86, aqui em Belo Horizonte, que é a RM Sistemas, com soluções DOS, né? Passou aí para o Windows, o primeiro em Delphi, e depois começou aí por necessidade, né? Migração tecnológica. E como que é você ter um produto que já estava estabilizado no mercado e começar a construir um produto novo para trocar esse sistema? Imagina o quanto que isso, né, naquela pressão de migração tecnológica, o quanto isso afeta, né? Então a gente brinca que a gente começou essa conversão mais ou menos em 2004. Só lá? Ah, tá ok. Deixa eu só mudar aqui para pedidos. Então, em 2004, a gente começou, foi fazendo, tinha o legado, tinha o sistema novo, então foi bem difícil fazer essa transição, porque você tinha que desenvolver coisa nova e manter o legado. Então, mais ou menos em 2011, a gente estava terminando, a gente começou a colocar esse produto no mercado, um produto novo, e aí que a gente brinca que foi o começo do caos. Por quê? Ninguém falava de DevOps, né, entre 2004 e 2011, né, muito pouco sobre isso. A gente falava mal quando começou a gestão de configuração. Né? Então, vamos contextualizar um pouco para vocês, pessoal. Nós estamos falando aí de uma base de mais ou menos 6 mil clientes, 150 devs desenvolvendo esse sistema. Né? Hoje a gente trabalha lá, a gente gera DLLs de interface e back-end, que compõem mais ou menos 20 módulos. Tá? Então, a gente falando assim, uma release nossa tem aí mais ou menos 24 milhões de linhas de código, e aí eu trabalho de mais ou menos 2.500 check-ins por mês, em quase 42 mil arquivos. A gente expede 58 pacotes mensais de correções, e hoje, tá? A cada 3 meses a gente libera uma release nova, uma release que tem aí as features de inovação. E dá manutenção até 5 releases. Oficialmente 2, 3, mas até 5 releases. Falando rapidamente sobre arquitetura, né? Então a gente tem toda uma parte, o InWeb, o Informs, ela pode usar o Smart Client ou acessar via protocolo RDP, se o cara quiser usar N camada, se quiser usar cliente-servidor, ele instala tudo nas duas partes. Tem a camada de interface e a camada de aplicação, onde a gente consegue escalar os servidores de aplicação e os servidores de job, onde a gente roda os processos. Isso tudo em cima de um banco SQL ou Oracle. Tá? Não vou ficar falando muito de outras ferramentas, essas coisas não. Aqui é mais falar de processos mesmo. Então vamos pegar um cenário. Né? O que a gente tinha? Estava desenvolvendo, né, o ciclo de desenvolvimento longo. Você desenvolvia, testava, e aí a hora que você achava que fechava o pacote, entregava para o cliente, o que o cliente recebia? Muitas vezes uma bomba relógio, né? Uma surpresinha ali dentro daquele pacote. Isso gerava o quê? Cliente estressado, ligava no suporte, aquela correria toda. O time de desenvolvimento ficava lá, né? Sem saber, um olhando para o outro, não tinha... Os times eram separados, tá? Na verdade era para ter dois quadros aqui, porque desenvolvimento e teste eram totalmente separados no passado, e vão correr para desarmar aquela bomba, né? Então ficava lá aquele ciclo vicioso, porque o foco era na saída. Eu tenho que corrigir aquele bug o mais rápido possível. Só que o que a gente fazia? A gente retroalimentava o problema, né? Eu corrigia uma coisa, estragava outra. Nós estamos falando ali, nós fizemos migração tecnológica, mas sem usar as boas práticas de engenharia de software. TDD, BDD, teste unitário quase não existiu. Por quê? Né? Quem está em fábrica de software aí sabe. Quando o prazo aperta, você começa a deixar alguns artefatos de lado. Né? Primeira coisa que o desenvolvedor gosta de deixar de fazer, teste unitário e documentação. Isso é fato. Né? Então, o que isso acabava acontecendo? Backlog subindo e satisfação de cliente caindo.
Então esse foi o cenário que nos levou a gente começar lá no passado o que hoje a gente chama de MVP, né? Nem tinha esse nome antes. A gente começou a fazer lá a primeira versão do nosso pipeline de integração contínua, que era o quê? Cara, eu preciso automatizar o meu build, eu preciso ter um repositório único, onde o desenvolvedor começa a subir os fontes, eu consigo fazer algumas checagens desse fonte dele, e eu como engenharia, eu atualizo o repositório que vai ser usado pelo time de teste, e não mais aquilo que foi falado até um pouco antes, né? Muitas vezes ele saía da máquina do desenvolvedor para o testador, só que o que o cara testava não era o que a gente entregava para o cliente. Então a gente começou da primeira versão, gerava um pacote, né? O SQA ficava lá validando, aí achava que estava pronto, entregava lá o famoso pacotinho com as surpresas. Então, o que a gente fez depois disso? A gente faz a expedição de um RP inteiro, né? Mesmo nos pacotes. Então, muitas vezes, você corrigia uma coisa na folha de pagamento para um cliente e ele tinha o back-office também. Aí ele ia lá, putz, vou colocar lá a minha versão para corrigir minha folha de pagamento. Aí o financeiro dele parava de funcionar. Então, poxa, aí começava de novo aquele ciclo vicioso. Aí a gente criou um analgésico que a gente chama que é o deploy granular, que é o quê? Permitir o cliente que ele escolher qual parte do pacote ele quer atualizar. Então, muitas vezes, ele não precisava mais atualizar o pacote como todo. Ele podia instalar só a parte da folha, só a parte do financeiro. Né? Muitas vezes o cliente, né? A gente tem clientes de vários segmentos. Imagina um cliente do segmento educacional no período de matrícula. O que ele menos quer fazer é mexer na solução de educacional dele. Porque se parar a matrícula, deixa de entrar dinheiro para a instituição. Então, pessoal, depois disso a gente falou assim, não, precisamos dar mais um passo. Né? O que a gente fez? A gente criou um processo interno, né, onde os times de desenvolvimento também eles iam lá, quando ele fazia a correção, subia para o TFS, a gente usa o TFS hoje, tá? A gente vai migrar ainda para o Azure, mas ainda está no TFS. Então, criou um processo junto com o time de engenharia, mas ainda ele era, né, parte automatizado, parte manual. Já existia um dash, onde o analista ia lá e falava assim, olha, acabei de subir minha correção, gera o pacote para mim. Aí ficava um cara do nosso time, recebia aquela requisição, ia lá no TFS, parava os outros builds, startava aquele build lá para rodar com a correção dele. Se o build desse ok, ele ia lá e gerava o instalador. Se não desse ok, ele ia lá e voltava para o analista. Ó, seu build quebrou, não vai dar para rodar não. Então, dando ok, gerou o pacote. O que a gente fazia? Mandava para o teste. O teste validava, e aí sim, se desse ok, ou o tester, ou o dev, ou o cara do suporte mandava aquele pacote para o cliente. Isso tudo, pessoal, era moroso, porque tinha lá, né? Faz a solicitação, alguém recebe a solicitação, devolve a solicitação. Então foi um processo também que a gente viu que ajudou, mas mesmo assim a gente ainda não estava entregando para o cliente em tempo hábil. Tá? E aí que a gente começou, né? Depois desse cenário todo, a gente falou assim, gente, a gente precisa evoluir esse cenário. E aí a gente foi começando a colocar aí mais coisas, mais validações. Então, antes mesmo do analista subir os seus fontes, uma série de validações foram inseridas. Né? A gente começou a fazer análise estática do código, os times passaram a usar o conceito de code review, porque muitas vezes também a desculpa quando chegava um problema no cliente, e isso também é até engraçado falar hoje, né? Porque a gente fazia o seguinte, teve uma época no passado que a gente, antes de corrigir o problema, a gente gastava um tempo analisando por que o problema saiu. Aí eu falei assim, gente, mas por que a gente não antecipa? Por que a gente, quando um cara está fazendo uma coisa numa parte sensível do código, o colega dele mais experiente valida? Não, Julião, mas não dá para fazer isso. Aí eu falei, tá, quando sai o problema para o mercado, você gasta um tempo entendendo por que alguém implementou o problema. Mas você não pode, antes do problema sair, você deixar um double check naquele código. Então a gente começou a mudar a questão que muitas pessoas falaram aqui, né? A questão da cultura. Pessoal, a primeira coisa que tem que estar na cabeça de todo mundo, né? Já foi falado várias vezes, mas a gente precisa mudar a cultura. A gente tem que entender os problemas e ver onde atacar. Gated check-in, outra coisa também que a gente conseguiu, né? Não tinha isso antes. Muitas vezes o analista subia o fonte que chegava lá naquele nosso repositório e não compilava. E aí muitas vezes o que ele fazia? 6 horas da tarde, subia o fonte pro TFS, travava a máquina e ia embora.
Aí no próximo build que a gente tem os builds constantes, dava erro, voltava pro cara, você chegava na mesa dele, cadê? Máquina desligada. Então só no outro dia, quando ele chegava, que dava tempo de corrigir e a gente parava toda a esteira. A gente implementou também o sonar, né, que já vi que mostraram aí. Então a gente colocou várias validações antes mesmo do build. Continuamos a ter o build, temos lá o check DLL, que hoje a gente também faz a assinatura das DLLs e ofuscação daquilo que tem de regra de mais sensível de negócio. Lembra que eu falei que a gente não tinha teste? A gente conseguiu também implementar a cultura dos testes unitários nos últimos anos, né? Tem gente que é das antigas aqui que sabe que teste unitário, que trabalhou na empresa, né, mais tempo, sabe que isso aí não era uma realidade. Então a gente dispara todos os testes unitários. O analista pode fazer antes dele subir, mas se ele não fizer, a gente faz na nossa esteira da nossa pipeline de integração contínua. E também, pessoal, a gente roda os demais testes que a gente tem hoje. Como a gente tem um volume grande de testes hoje, graças a Deus, a gente criou também, usando o OpenCover, a gente sabe qual fonte passa em qual teste. Então hoje a gente só dispara os testes que realmente foram alterados. Porque como a gente tem bastante teste, senão a esteira ficava muito longa. Então se eu tenho teste que não foi, o código não foi alterado, eu não preciso passar por ele hoje. E aí sim, eu faço a atualização do repositório, né? E todo aquele processo que a gente mostrou que antes era manual, hoje vocês vão ver que a gente dispara ele de forma automatizada, sem mais fazer aquelas interações entre os times. Então, quando a gente fala da expedição do RP em um clique, aquele dashboard que a gente comentou com vocês, que só iniciava um processo, que era solicitar para a engenharia, buildar e gerar o pacote, hoje ele faz o ciclo todo. Então o analista vai lá e fala assim, ó, o meu change set que eu quero fazer a alteração é o X, a versão é tal, ele pode falar ali para quais clientes que ele quer publicar aqui, vamos dizer, e a partir do momento que ele clica em solicitar, o processo, o que ele faz? Ele vai lá e vê, aquele change set já foi compilado por algum build horário que a gente tem? Foi. Então já dispara o instalador. Não foi. Dispara o build faz aquelas validações todas que a gente comentou com vocês, e aí sim, se der ok, gera o instalador, publica na central de download do cliente e vai lá no chamado que o cliente abriu para a gente e já faz uma iteração que chega no e-mail do cliente falando assim, prezado cliente, o seu pacote XPTO está disponível na central de download. A gente só não faz o deploy porque hoje os nossos clientes no cenário on-premise a gente não consegue instalar na casa dele também, né? Muitas vezes tem que ter uma janela para isso. Então, a partir do momento que ele gerou, ele pode acompanhar no próprio dash que ele gera. Se ele quiser esperar, ele pode, e ele vai vendo as etapas onde que cada fase do processo de geração está. Aqui fala rapidamente, né? Depois ele tem como ver todo o detalhe. Então aqui a gente pega um exemplo onde a solicitação foi feita às 17h43. Ali passa algumas etapas, já era um change set compilado, alguma parte de teste está ali, e às 18h01 o PET já tinha sido expedido com sucesso para o cliente. Se ele não quiser ficar esperando, pessoal, não tem problema, porque quando ele solicita, chega um e-mail para ele e para uma série de pessoas falando da solicitação, e quando é expedido, chega outro e-mail falando que já está expedido. E se der algum problema nesse meio termo, também chega um e-mail falando de erro. Então, como a gente fez isso para poder solicitar à medida que tem alguma necessidade, para evitar que toda hora, né, cada correção, o time gera um pacote, a gente também tenta consolidar e fazer o que a gente chama de PETs programados, que também antes a gente gerava e publicava manualmente, hoje não. O mesmo processo, a gente vai lá e fala assim, ó, eu quero que toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, a gente gera o pacote e qual horário eu publico. Então, o que a gente fez para tentar consolidar e diminuir o número de pacotes que a gente libera para os clientes? Quartas e sextas eu gero no final da manhã e publico no final da tarde. E isso sem intervenção manual. Então, nos horários cadastrados, esses processos são disparados sem intervenção. Ok? Quando se fala desses processos, né, pessoal, e aí, de novo, né,
uma das coisas da cultura DevOps é você fazer e medir. A gente tem alguns resultados. Qual que é o principal deles, né? Lá no passado, a gente tinha um problema muito grande. Quando um analista estava no horário de expediente fazendo a correção, não tinha problema. Nosso time estava lá trabalhando, então ele só tinha que achar alguém do nosso time para poder pedir. Mas imagina cenários que comecei a arrumar um bug, é crítico, vai dar 18 horas, eu não vou conseguir resolver. O que eles tinham que fazer? Chegava para a gente, pessoal, precisa aí que vocês, né, façam hora extra, fiquem de sobreaviso. Finais de semana também a gente já teve que, muitas vezes, ter alguém trabalhando no final de semana, porque ia um desenvolvedor, ia o cara do time dele lá para testar, e tinha um cara nosso da engenharia também, para poder acompanhar. Então, eram várias horas extras. Com isso, o que a gente fez? Reduzimos aí a necessidade de ter alguém do nosso time vigiando esse processo, né? Então, a gente brincou lá que agora o time tem mais qualidade de vida. Muitas vezes os meninos tinham aula na faculdade à noite, aí tinha que faltar, eu ficava ia para a faculdade, ficava acompanhando o Dash lá e disparava remoto. Zero impacto por turnover. O que é isso? Toda vez que entrava um novato no time, a gente tinha que ficar ensinando. E muitas vezes, né, como era manual, passível de falha humana. Então a gente muitas vezes, esquecemos da etapa tal, ou a pessoa não tinha aquela malícia de fazer tal coisa. Hoje, processo automatizado, o time não precisa fazer nada, então se trocar as pessoas do time para esse processo, a gente não tem problema. Tentar explicar um pouquinho desse número de 250% aqui. Na verdade, o que a gente tem hoje? A gente reduziu em 75% o número de não conformidades que a gente tem desde que a gente começou lá em 2012, 2013, para hoje, de clientes. É lógico que não foi só isso, né? Mas isso aqui, mais os testes automatizados, mais umas outras coisas que nós vamos mostrar aqui, a gente veio numa evolução bem grande de qualidade. E o que isso resulta, né? Menos entradas, menos backlog, o time pode gastar energia fazendo mais inovação. E no caso do time nosso da engenharia, o que a gente pode fazer? A gente automatiza mais processo, né? Então a gente vai cada vez mais pegando outros processos e trazendo para automação. E os 12 minutos de recorde ali foi o quê? Entre um analista ter pedido para gerar o pacote e a gente expedir esse pacote na central de download do cliente, a gente hoje gasta uma média de 55 minutos, porque muitas vezes ele faz o check-in e aí não está compilado, aí que ele pede, então tem que disparar o build e tal. Mas a gente já teve um caso entre que o primeiro e-mail de solicitação e o e-mail de publicação foi de apenas 12 minutos, né? Quem imaginaria você expedir uma correção de um RP com aquele cenário que eu mostrei para vocês ali de 2.900 DLLs, com aquela quantidade de linha de código, em 12 minutos, ou mesmo, vamos pegar a média ali em 55 minutos, né? Entre o analista corrigir, isso está disponível para o cliente, né? Se a gente fosse falar isso no passado, soaria como utópico. E aí, pessoal, para finalizar aqui, né? Talvez eu tenha passado um pouco rápido, mas acho que a gente tem que bater um pouco em algumas teclas aqui. Primeiro, rever sempre os processos, né? A tecnologia muda. Quando a gente começou, toda aquela pipeline nossa ali, ó, tá no TFS, mas não tá no novo, não. A gente começou a fazer a nossa pipeline porque na versão 2010 não tinha uma série de funcionalidades que tem hoje, né? Então, brincadeiras à parte, a turma nova aí está pegando muita coisa mais mastigada, né? Então, quem é das antigas aí sabe que ralou muito para construir coisas na mão, e por isso que eu falo de rever os processos, porque às vezes a empresa tem um processo que já vem de um tempo, as coisas mudam, as pessoas estão acostumadas com aquilo e acaba que aquilo ali vai sempre postergando. Então, reveja sempre os processos, que você vai achar um lugar ali onde melhorar o seu dia a dia, né? Com isso, sempre avaliar o que pode ser melhorado. Outra coisa, não tente fazer tudo de uma única vez, porque senão você vai demorar, você não vai entregar rápido, as pessoas não vão ver valor naquilo e vão começar a te questionar. Então, comece a atuar em fase e mostrar valor aos poucos, porque vai ser isso que vai te dar garantia que você vai ter condição de cada vez fazendo mais, né? Isso também foi falado bastante hoje. E outra, acredite que sempre dá para fazer melhor. Por que eu coloquei essa frase aqui?
Porque lá no passado, quando a gente falou assim, cara, nós vamos fazer uma integração contínua do zero, nós vamos limpar, deletar toda a estrutura de DLLs nossa e vamos fazer uma compilação do zero. O que a gente escutou dos times? Isso é impossível, Juliano. Não tem como fazer. A referência entre elas é tão grande que você não vai conseguir. E antigamente era assim mesmo. A gente estava falando daqueles 20 módulos. Como que a gente compilava o módulo novo? Compilava o módulo A, a hora que ele dependia do B. Aí ele parava. Aí você ia lá, mandava o cara do B. Cara, compila o B. Aí o B compilava, aí ia ter um momento, parava. A gente gastava uma semana para conseguir compilar tudo. Até a hora que a gente falou, não tem jeito, a gente precisa fazer melhor. Fomos lá, fizemos toda a engine de inteligência das dependências das DLLs, da menor para maior, e conseguimos fazer. Outra coisa, né? Parece chover no molhado. Automação, mas não é só de produto, processo também. Então, sempre foque naquilo que você pode automatizar. Ou produto, ou processo, ou de preferência os dois. Né? Porque você vai ter ganhos, sem contar com a questão da falha humana, mas você vai ter sempre ganhos que vão te dar condição de fazer outras coisas. Né? O que foi falado também hoje? Né? Quando muitas vezes você deixava de fazer teste unitário porque aquilo tudo é visto a curto prazo como custo. Né? E hoje a gente conseguiu mostrar para os times. Pessoal, teste unitário é investimento. Por mais que você gaste um pouquinho a mais, se paga muito rapidamente. E outra coisa, sempre foco no cliente e qualidade em primeiro lugar. Pense em como entregar isso mais rápido para o seu cliente. Quando eu falei daquele processo onde a gente gerava o pacote para o QA testar, eu era responsável pelo time de QA. E era uma coisa que eu precisava daquilo para resguardar o meu trabalho e o trabalho do meu time. Né? Eu falei, não pode sair, eu tenho que testar. E muitas vezes a gente estava esquecendo de quem? Do cliente. Porque o cliente estava com bug e a gente ficava cercando o pacote dentro de casa. Não, cara, tem que testar, tem que testar, tem que testar. Então um dia que eu falei assim, não, cara, eu tô olhando para o lado errado, eu estou olhando para dentro da empresa. Eu tenho que começar a olhar para quem paga o nosso salário, que são os clientes. Como que eu vou conseguir cada vez mais entregar mais rápido para o cliente? Né? Então a gente criou todo esse pipeline aí, pensando em como acelerar esse deploy. E aqui é só alguns exemplos, né? Igual eu falei com vocês, nunca é uma coisa só, né? Então coisas que a gente usa também no dia a dia, no time de desenvolvimento, para poder continuar fazendo cada vez melhor, para a gente também não errar o que a gente errou lá no passado. Ok? Então, para finalizar aqui, né, a gente tem agora o nosso caminho é sair do TFS e ir para o Azure DevOps. Então, a gente tem agora um trabalho grande dentro da companhia. Eu gosto né, eu adoro aquela frase ali, porque muitas vezes, um pouco do que a gente falou, né, a gente acha que vai corrigir as coisas, mas continua fazendo do mesmo jeito. E antes de abrir a pergunta, pessoal, eu gostaria de agradecer também, né, além da presença de vocês aí, parte do time de gerência de configuração que fez, né, que criou esse pipeline, e que hoje, né, faz com que nossa vida seja um pouco mais fácil. Daqui hoje eu gostaria de aproveitar e agradecer a presença deles aqui. É isto. Tem tempo? Temos tempo para 2 perguntas. Júnior, meu nome é João Carlos, parabéns pela apresentação. Eu vi que você falou muito do todo o ciclo, né, DevOps, do teste unitário. Você falou que você tem 6 mil clientes hoje na sua carteira, né? Como que você gerencia a questão dos testes integrados? Hoje a gente tem, além dos testes unitários, a gente tem os testes integrados em bases com ferramentas nossas. Nós temos, só para ter uma ideia, né, quem aí já tentou fazer teste de tela, principalmente em Windows, sabe o quanto é difícil, né? A gente, depois de ver várias ferramentas, a gente criou uma ferramenta nossa, né? E a gente tem uma série de cenários de teste. Então a gente não tem só teste unitário, tem os testes. E hoje o que a gente faz? O que é mais crítico do produto tem automação, e à medida que você vai pegando bugs críticos daquela rotina, a ideia, aí estou falando ideia porque nem sempre é feito, infelizmente, é que o time vai sempre incrementando essa automação. Então, se eu vou falar hoje o meu teste unitário hoje é muito menor, tá? Então, se você fala assim, ao grosso modo, aquelas linhas de código que eu mostrei para vocês, a gente tem 6% de teste unitário, e sendo que ao todo, teste unitário mais teste de interface, mais teste de web service, essas coisas todas, dá 30%. 30% do produto hoje tem testes, algum tipo de teste.
e a maioria deles teste integrado. Isso. E o que a gente faz hoje? A gente sabe quais são os produtos, quais são as rotinas mais alteradas e o percentual de cobertura de cada uma delas. Para também o cara não ficar fazendo, o time não focar em fazer testes naquilo que é mais simples ou aquilo que é menos usado. Então a gente tenta dar esse direcionamento. Então, ó, cara, isso aqui é seu gargalo. É isso aqui que você tem que ter teste, né? Eu não gosto disso, mas eu vou falar assim, infelizmente a gente tem metas ligadas à automação de teste para forçar o time a fazer. E para mim, meta de qualidade não é incrementar a automação de teste, é reduzir não conformidade de cliente. Então a gente fica na briga lá. Não, tem que ter mais automação. Eu falei, beleza. Mas também o foco tem que ser reduzir entrada. Por que eu falo isso? Porque como estamos falando de um produto, né, um produto grande, um produto antigo, vamos dizer assim, muitas vezes o cara faz teste em fonte que é obsoleto, ou fonte que é difícil de dar manutenção. Se você fala que ele faz teste, mas ainda pega problema, cria teste, ainda pega problema. Se você coloca uma meta que é focada em qualidade, diminuir a entrada, às vezes o que ele vai fazer? Ele vai refatorar aquele código, com o teste unitário, e depois sim ele vai fazer os outros testes. Então eu tenho essa visão mais que qualidade está mais ligada à entrada de não conformidade do que aumentar a automação. Porque você só joga a automação, o time vai fazer o que é mais fácil muitas vezes, infelizmente. Oi, Juliano, parabéns pela apresentação. Achei bastante interessante a parte lá que você falou da divulgação da solução, né, e já para disponibilização para o cliente lá, o cliente final. Eu queria fazer a pergunta, na verdade, seguinte, que a TOTVS ela tem alguns produtos, né? Ela tem o RM, tem o Proteus, tem o Fluig. Essa solução se aplica para todos esses produtos ou é para algum em específico? Esse específico que eu mostrei para vocês é da linha RM. Assim, todas elas têm algum pipeline, né? Mas assim, hoje como o centro de desenvolvimento da linha RM é em BH e é o meu time que toma conta, a gente está falando de um pipeline, né, da integração contínua dos produtos da linha RM que são desenvolvidos em C#, né, e tal. Mas assim, o Proteus tem a sua esteira, o Fluig tem sua esteira, mas hoje são engenharias, são times de desenvolvimento e engenharias próprias. Bacana. Essa solução para os clientes que já estão, que assim, pelo que eu entendi, o cliente lá abre a solicitação, o analista atua para corrigir e ela é disponibilizada lá para o cliente fazer o download. Os clientes que já estão em cloud, por exemplo, eles têm alguma automatização que já consegue aplicar isso para eles já, sem intervenção? Ou não, ele não estende esse nível? Na verdade, o que a gente faz? Quando o cliente é cloud, o cloud fica o cliente e o cloud ficam sabendo do pacote. Mas a atualização do ambiente do cliente no nosso cloud é disparado pelo cliente. O cliente faz a solicitação. A gente ainda quer caminhar, né? A gente está com o projeto dos Smarts, os Smart RP, Proteus, RM e tal, de que nós vamos chegar no contexto de que nós vamos criar uma imagem e vamos atualizar essa imagem no ambiente para o cliente de forma transparente, e para isso sim, aqueles números de automação têm que ser cada vez maiores, né? Você tem que garantir que o produto não vai dar efeito colateral, mas isso ainda não é uma realidade hoje. No Proteus, tá para ser agora no final desse ano, início do ano que vem, e do RM até o final do ano que vem. Nós vamos ter clientes que vão estar nesse contexto de que eu vou fazer toda a gestão dele, inclusive da versão. Então, gerei o pacote, já vou, né, aí eu vou combinar com o cliente qual que é a janela de atualização. Naquela janela eu já ponho uma versão nova. Bacana. Parabéns aí. Valeu, obrigado. Fechou? Obrigado, Juliano. Obrigado, pessoal.